Em uma manhã na escola de magia Tristein, alguns alunos do segundo ano estavam tendo aula com a professora Chevreuse, que ensina sobre magia de terra. Ela chama uma garota chamada Louise para que tentasse repetir um feitiço de alquimia, mas os alunos da turma não estavam achando uma boa ideia, mas mesmo se irritando, ela vai. Louise se concentra e recita o feitiço, mas acaba não dando muito certo. Logo depois, algumas garotas da sua turma zombavam pensando que Louise seria expulsa ou queria sofrer alguma punição pelo acontecido. Frederica chama de Louise do zero e queria saber que tipo de guardião ela iria conjurar, mas Louise tem confiança em seu feitiço de conjuração e fala que iria conjurar um guardião sagrado muito poderoso. Já no dia seguinte, os alunos do segundo ano vão fazer sua primeira prova, que é a de conjuração, além de também ser o dia que vão descobrir qual vai ser seu espírito guardião com quem passarão o resto da vida. Os alunos começam a conjurar seus espíritos e ficam impressionados por Frederica ter invocado uma salamandra. Chega então a vez de Louise. Ela recita o feitiço, mas acaba causando novamente uma explosão, mas quando olham, percebe que havia um humano plebeu. Louise se aproxima e pergunta quem era ele, mas o rapaz parecia não entender o que ela estava dizendo. Os alunos ao redor começam a zombar de Louise e ela pede ao professor para que conjurasse de novo, mas ele não permite, pois não poderia degradar a cerimônia. O rapaz tenta fugir de fininho, mas Louise o segura e é obrigada a continuar a cerimônia, e finaliza o contrato através de um beijo. O corpo do rapaz começa a ficar quente, mas era para que ficasse cravada a runa do espírito guardião, e quando feito, ele desmaia. Quando o rapaz acorda, ele pensava ter tido um sonho, mas logo percebe que não, e fala que queria voltar para casa, mas bem na sua frente, Louise estava se despindo e joga as vestimentas para que o rapaz lavasse. Louise começa a ficar incomodada com o barulho que ele fazia e resolve lançar um feitiço de silêncio, mas acaba causando o efeito para que ambos conseguissem se entender. Louise pergunta o nome dele e ele diz se chamar Saito Hiraga, e ela explica do porquê ter ido parar nesse mundo em que está, e também como funciona por lá, mas no meio da explicação, Saito acaba fugindo, e enquanto corria, Saito se encontra com Gichi, mas continua correndo. Louise aparece logo em seguida e pede para que Gichi ajudasse a pegá-lo, e ele consegue segurar Saito facilmente com sua magia. Logo depois, Saito estava acorrentado enquanto dizia que tinha vindo de outro mundo, mas Louise se recusava a acreditar e resolve ir dormir. De manhã, Saito acorda Louise e ela exigia coisas que o deixava constrangido, mas ele não tinha o que fazer a não ser seguir o que ela falasse. Logo depois, ela o solta e Saito começa a achá-la bonita quando estava próxima. Os dois vão tomar café e Saito acaba ficando surpreso pelo tanto de comida que tinha, como se fosse um banquete. Mas acontece que aquele lugar era apenas para aristocratas, e Saito teve que se contentar com o que tinha. E como os alunos do segundo ano não irão ter aula, eles estavam aproveitando para se aproximar de seus espíritos. E Frederica volta novamente a tirar sarro de Louise, que fala para Saito ir pegar um chá para ela. No caminho, ele acaba se esbarrando em uma moça que se chama Siesta, que é uma empregada do campus. Gichi de longe pede pelo bolo e Saito se oferece para levá-lo, e assim que entrega, ele faz Gichi ficar sem reação diante ao encontro que estava tendo com Margarita. Saito revela o encontro que Gichi teve na noite passada com a garota do primeiro ano, e para não ficar pior, a garota aparece procurando por ele e isso acaba gerando uma tremenda confusão. Gichi acaba se sentindo humilhado e desafia Saito para um duelo, mas Louise logo aparece e o levava para que pedisse desculpas a Gichi, mas Saito se recusa. Todos estavam empolgados para o duelo e Louise tenta novamente convencer Gichi a parar o duelo, mas não adiantava. Gichi então invoca seu golem de bronze, a Valkyria, para lutar contra Saito. Ela avança e dá um soco no estômago dele, fazendo cair de joelhos, mas ainda assim Saito não desiste e fala que não iria parar, pois sente raiva dos aristocratas por serem mandões. Na sala do diretor, eles pesquisavam sobre uma runa que aparece apenas no lendário espírito guardião, que aconteceu de ser o que Louise havia invocado, mas eles pretendiam deixar essa informação em sigilo, e ainda na luta Saito continuava apanhando, mas se recusava a desistir. Gichi joga uma espada para que pudesse lutar, caso contrário teria que pedir perdão. Quando ia pegar a espada, Saito é impedido por Louise, que o ordena que parasse, mas ele fala que não se importaria de desobedecê-la e ter que continuar vivendo como um cachorro neste mundo. De repente, o selo na mão de Saito começa a brilhar e a Valkyria parte novamente para cima de Saito, mas ele acerta um golpe fazendo-a partir no meio. Todos ficam impressionados, mas Saito não sabia o que estava acontecendo com ele. Gichi começa a invocar mais golems e Saito rapidamente vai na direção deles e os derrota com facilidade, conseguindo chegar próximo de Gichi, que acaba desistindo. Louise vai até Saito para ver se estava bem, mas assim que ele solta a espada, o selo para de brilhar e ele acaba adormecendo. Quando Saito acorda, Siesta fala que ele dormiu por 3 dias inteiros e diz também que Louise cuidou dele sem nem dormir, e Saito a vê e começa a achá-la fofa enquanto dorme. De manhã, eles estavam na sala de aula estudando sobre os efeitos dos 4 elementos, onde a força de um mago é determinada pela quantidade de elementos que ele consegue combinar. Frederica então fala de uma pessoa que não tem um único elemento sequer, e todos olham para Louise, e isso fez Saito entender do porquê a chamarem de Louise do zero, e começa a zombar dela. Louise se irrita e o deixa sem comer, além de que iria dormir do lado de fora, mas Siesta aparece e o leva para que pudesse comer a comida dos cozinheiros, e lá eles dizem que são gratos por Saito ter derrotado Gichi. E quando estavam do lado de fora, Siesta diz a Saito que Louise havia gastado bastante com uma poção que tinha usado enquanto ele estava inconsciente por causa da luta contra Gichi. Siesta fala que gostaria de conversar com ele mais vezes e os dois se despedem. Quando estava voltando, a salamandra de Frederica pega ele e o leva até o quarto dela. Frederica dizia estar apaixonada por Saito e tenta beijá-lo, só que acaba sendo interrompida por alguns amigos, mas ela dá um jeito neles e volta para o que era mais importante. Frederica acaba beijando Saito, mas no mesmo instante Louise aparece e a repreende e leva Saito de volta, mas Louise estava irritada por ele ter tentado fazer coisitas indelicadas com Frederica. Ela
pega um chicote, mas Saito a segura e começa a se explicar e diz que Louise estava com ciúmes, mas isso a apenas deixou mais irritada. Logo depois de conseguir se explicar, Saito diz que sua primeira vez usando uma espada foi contra Git, mas Louise fica surpresa já que ele lutou naturalmente. Ela então fala que quando faz um contrato com o espírito guardião, às vezes ele ganha habilidades especiais e logo vão dormir. No dia seguinte, os dois saem cedo a cavalo, no dia do nada, e vão até a cidade e entram em uma loja de armas. Eles vão lá para comprar uma espada para Saito conseguir se defender para caso Frederica volte até ele de novo. O moço mostra uma espada onde dizia ter sido feita por um mago alquimista, mas era muito cara para que Louise pudesse comprar. Ele então mostra uma espada mais barata, no entanto era bem velha, mas Louise resolve levá-la e Saito lembra que Louise havia gastado muito com a poção para que pudesse curá-lo. Já de volta, Saito acaba recebendo uma espada de Frederica que dizia ter sido coincidência e logo ela e Louise começam a discutir, mas resolvem que Saito quem vai decidir com qual espada vai ficar. Ele escolhe as duas, mas acaba não sendo suficiente para convencê-las. Mas enquanto as duas continuavam discutindo, acabam de repente escutando uma voz que a chamam de idiota. Saito diz não ter sido ele, mas Helene fala que foi a espada. A espada então começa a falar normalmente com eles, pois tinham a acordado do sono. Essa era uma espada inteligente que é uma espada que possui personalidade. Louise decide que vai devolvê-la, mas Saito fala que vai ficar com ela e os dois se apresentam, e ela se chama Delflinger. No dia seguinte, o conde do Palácio Real tinha ido alertar o diretor sobre o mago ladrão chamado Folket, que rouba bens valiosos dos aristocratas, e diz também que estava guardando em um cofre o cajado da destruição. De noite, Saito é parado por Frederica, que diz que iria dar de graça a ele a espada, mas que teriam que conversar no quarto dela. Os dois entram e ele pensa que iria parecer um herói com a espada, mas pergunta do porquê Frederica ter escolhido ele. Ela então começa a falar as qualidades de Saito, mas que na verdade eram defeitos. Ele se revolta e resolve ir embora, mas antes que saísse, ela tentou persuadir com itens valiosos e acaba segurando ele, mas Louise aparece e o leva de volta. De manhã, Saito é obrigado a ficar junto dos outros guardiões, mas acaba indo até a cozinha e lá Saito pergunta onde estava Siesta, mas o cozinheiro fala que ela havia pedido demissão, pois tinha ido servir o conde, e Saito se questiona do porquê ela não ter dito nada a ele. Mais tarde, Louise explica a Saito que o conde é um mensageiro imperial, e a espada de Saito fala que normalmente isso significa que ela será amante do conde. Saito fica sem acreditar e se preocupa com Siesta e resolve ir até Git para perguntar algo. Pouco depois, Louise procurava por Saito, mas Git fala que ele tinha perguntado como fazia para ir até a mansão do conde. Quando Saito chega, ele é visto por um guarda que o leva até o conde, e lá Saito fala para que deixasse Siesta voltar, pois faria qualquer coisa, mas o conde não estava nem um pouco afim. Saito tenta fazer algo, mas o conde se sente ofendido, até que Siesta entra na sala e pede para que não fizessem nada com Saito. O conde então fala que tem um livro que procura, mas que uma família da Germânia o tem como parte da herança e que a filha deles está na escola atualmente. Saito sabia que era Frederica e corre de volta, mas no caminho se encontra com Louise e quando voltam ao quarto, ela diz que ele desistisse de tentar ajudar Siesta, mas ele não faria isso e vai até o quarto de Frederica. Ela pega o livro e diz que poderia dar para ele, mas teriam que namorar. Saito fica irritado e resolve pegar a espada e sai do quarto. E lá fora parte em cima de um cavalo até a mansão do conde, mas Helene o vê. Quando chega, ele acaba sendo parado pelos guardas, que o levam até o conde, mas assim que o soltam, ele desembanha a espada. Louise, Frederica e Helene iam voando até a mansão, pois estavam preocupadas com o que poderia acontecer com Saito ao desafiar o conde. Saito estava tremendo de medo e o conde o acerta, fazendo ser jogado. O conde prepara espadas de água e arremessa contra Saito, mas Louise chega a tempo e o salva. Eles então vão se explicar ao conde e acabam sendo repreendidos, mas Frederica mostra o livro que ele tanto procurava e o entrega, mas logo Saito percebe que o livro era de assuntos indecentes. Mas com tudo resolvido, Siesta volta à escola e ela agradece Saito com um beijo, e logo sai correndo e ele acaba ficando todo bobinho. No dia seguinte, Louise estava ensinando Saito como marchar para participarem da exibição que fazem anualmente com os espíritos, mas não estavam indo muito bem, até que Louise fala para que Saito fizesse uma demonstração com sua espada, mas Saito não estava confiante. Ainda assim, ele resolve praticar com Del. Siesta aparece e fala que todos estavam praticando bastante, já que a princesa Henrietta vai comparecer. Siesta se despede de Saito, mas antes ela segura a mão dele e o deseja boa sorte. E enquanto Jian preparava a segurança, Logvile aparece e pergunta se estaria tudo bem ele mudar a posição dos guardas do cofre, pois ela soube que Arenoso está atrás do tesouro e na academia, mas Jian estava confiante de que nada iria acontecer. No outro dia, todos estavam empolgados ao verem a princesa chegar, e Saito nota o sorriso no rosto de Louise ao vê-la. E já de noite, Saito continuava tentando criar algo para demonstrar com sua espada, até que batem na porta do quarto e assim que Saito abre, a princesa entra e abraça Louise, pois as duas são amigas de infância. Saito tenta se intrometer na conversa, mas acaba deixando Louise irritada. A princesa se aproxima e dá um sorriso para Saito, e fala que queria conhecê-lo e diz para Louise que havia conjurado um ótimo espírito. Um pouco depois, as duas se despedem e a princesa deseja boa sorte para Saito. No dia seguinte, começa a exibição e os alunos apresentavam seus espíritos, até que chega a vez de Saito. Os dois sobem no palco, mas acabaram sendo motivo de gargalhadas. No entanto, Saito desembanha sua espada, mas Louise, que estava envergonhada, o tira do palco. E dentro da academia, Arenoso tentava invadir a sala do cofre e vai até o lado de fora para invocar um golem. E nesse mesmo instante, Saito e Louise estavam passando e acabam sendo atacados, mas Saito a joga para o lado e acaba sendo pego e fala para que Louise fugisse, mas ela tenta usar um feitiço de bola de fogo, porém acaba
acaba sendo inútil, e isso dá chance para que o Golem acertasse a parede e Arenoso foge com algo que havia pego. Todos na academia escutam e Eleni, que estava sobrevoando, salva Saito, e com isso Arenoso consegue escapar. Um tempo depois, os superiores da academia descobrem que Arenoso havia roubado o cajado da destruição. A princesa então acaba tendo que partir e se despede de Saito e Louise, que estava preocupada com ela. Saito pergunta a Louise do porquê ela não ter fugido quando ele a pediu, e ela diz que o mago de verdade não abandona seu guardião. Já em outro dia, Saito estava recebendo tratamento especial de Frederica, mas Louise não estava gostando nem um pouco de ver os dois juntos. Frederica então fala sobre o incidente que aconteceu, que foi causado pelo pequeno número de guardas designados para proteger a princesa, além de que ela havia ido até a academia sob uma forte oposição. De repente, Jian aparece a chamando para irem até a sala do diretor. Quando estavam lá, Logvile fala sobre um indivíduo estranho em uma casa no meio da floresta. Eles mostram um desenho que haviam feito da pessoa e Louise logo percebe que é Arenoso. Jian fala que irá contatar o Palácio Real para que os cavaleiros fossem até o local, e o diretor pergunta se alguém estava disposto a ir também para ajudar a detê-la, mas nenhum aristocrata presente estava confiante, exceto Louise, que acaba se candidatando, além também de Frederica e Eleni. E o que não sabiam é que Eleni é uma Knight, e ficam surpresas ao descobrirem. E enquanto o diretor elogiava as alunas, ele diz que Saito é um grande espadachim, e Jian se interrompe quando ia falar sobre Saito ser o lendário alguma coisa. Logvile se dispõe a acompanhá-los e logo começam a seguir em direção à floresta. Eles então chegam no local da casa e checa para ver se tinha alguém, ou se tinha alguma armadilha em algum lugar, e rapidamente Eleni encontra o cajado da destruição, mas logo são atacados pelo golem que veio do lado de fora. Eleni conjura uma magia de vento e em seguida Frederica usa uma de fogo, mas não surtia efeito algum no golem. Louise de longe tenta impedir o golem, mas não conseguia fazer nada, além de se recusar a fugir. O golem ataca, mas Saito consegue salvá-la, e assim que se levanta, ele dá um tapa no rosto de Louise e a repreende por ter arriscado a própria vida. Mas acontece que Louise se sentia frustrada por sempre tirarem sarro dela. Eles são novamente atacados, mas Eleni e Frederica chegam, e Saito fala para que levassem Louise. Ele fica e parte para cima do golem com a espada que Frederica havia dado, mas ela acaba quebrando assim que acerta o golem. Del fala para que usasse ele, e assim que puxa, o ser espiritual de Saito brilha novamente, e ele começa a se sentir como da última vez que lutou contra Git. Rapidamente, Saito avança e começa a acertar vários golpes no golem, mas ele acaba se regenerando. Louise fala que iria ajudar Saito e salta de cima do dragão de Eleni, enquanto descia com o cajado da destruição, que na verdade era um lança-foguetes. Saito corre até Louise e dispara, conseguindo assim destruir o golem. No entanto, o que eles não sabiam é que na verdade Logvile é Arenoso. Ela confessa que não sabia como utilizar a arma e por isso acreditou que Saito saberia, pois ele é o Gandalfor. Ela tenta disparar a arma, mas acaba não funcionando, e rapidamente Saito a neutraliza. E com isso o caso é encerrado e as garotas vão ser o evento principal no baile que vai acontecer à noite, além de receberem recompensas da família real, exceto Saito, mas ele fala que não precisava de nada, além de fazer uma pergunta, e quando a sós, ele fala ao diretor que não pertence a esse mundo, e que a arma que recuperaram é do mundo dele. O diretor diz que foi salvo por um homem há 30 anos que usava o cajado da destruição, mas por estar muito ferido, ele acabou não resistindo. Saito acaba se sentindo frustrado, pois pensava que conseguiria alguma pista para conseguir voltar para casa, e durante a festa, Louise estava linda aos olhos de Saito. Ela o chama para dançar e ele aceita, mas se sente envergonhado por nunca ter dançado antes. Mas enquanto dançavam, Louise o agradecia por tê-la salvado do golem. Depois de todos os feitos, Louise recebeu o título de Chevalier, e como recompensa para Saito, a princesa oferece a sua mão para beijá-la, mas ele acaba entendendo errado e a puxa para beijá-la de verdade, deixando Louise extremamente furiosa. Henrietta pede para que os dois morassem na cidade por algum tempo, para que pudessem espionar a cidade, por haver boatos de que aristocratas estão oprimindo plebeus. Louise e Saito começam a procurar por um hotel, mas como não tinham dinheiro suficiente, Louise aposta seu dinheiro no cassino, mas acaba perdendo tudo. De repente, aparece um moço esquisito dizendo que é o dono de uma pousada, e que emprestaria um quarto com a condição de que trabalhassem lá, e para quem conseguisse mais gorjetas na semana, iria ganhar um bônus e também um espartilho que dará quanto dinheiro quiser, e Louise acaba acreditando. Quando começa a entrar clientes, Louise se sente pressionada e acaba se estressando com um deles. Quando mais tarde, os dois vão dormir, e Louise pensava se Saito não sentia nada ao vê-la como estava vestida, mas logo se assusta com alguns morcegos e envergonhada resolve dormir ao lado dele. E com mais um dia de trabalho, Louise ficava observando como as garotas trabalhavam e também Saito, que conversava a todo instante com Jéssica, e arremessa uma garrafa nele. E assim que acorda, Jéssica o questionava sobre a mentira de ter dito que é irmão de Louise, além de perceber que ela é uma aristocrata, e que Saito é o servo dela. Jéssica começa a tirar vantagem da inocência de Saito, mas Louise acaba pegando os dois no flagra e nocauteia Saito. Mas antes de sair, Jéssica a provoca por Louise não conseguir gorjetas e ela retruca dizendo que vai atingir a meta. Um moço chamado Turene entra no estabelecimento e faz todos que estavam lá saírem do local, pois é rígido com quem o desobedece. Louise vai servi-lo, mas Torine fica atrevido e a deixa irritada. Torine apronta seus guardas e Saito corre para protegê-la, mas estava sem Del. No entanto, Louise causa uma explosão e conta que é uma aristocrata, e isso faz com que Torine e seu grupo saiam do local após terem deixado dinheiro suficiente que serviu como gorjeta para Louise atingir a meta. Na prisão, um rapaz misterioso liberta Arenoso, mas a chama de Matilda. Após voltarem para a escola, Louise e Saito se encontram com Frederica, que estava com saudades de Saito e diz que vai visitar a casa de Eleni, e as duas vão. Louise se aproveitava novamente de Saito e ele volta a seguir ordens, mesmo a deixando irritada por ela ver sempre ele conversando
com outras garotas. No caminho, algumas casas estavam submersas e Frederica nota o selo da família real de Galha e isso faz de Helene um membro deles. As duas chegam e o mordomo se apresenta como Pesserin e chama Helene pelo nome de Charlotte. Ela vai até sua mãe, mas acaba sendo insultada. Pesserin conta sobre o uso do nome falso que Helene usa, que foi mandado pelo rei atual, que também é tio dela, e durante uma luta de sucessão acabaram eliminando o pai de Helene e ela mesma, que também era um dos alvos em uma festa, onde lançaram um feitiço que intoxicou a água que quebrava a mente de quem bebesse, que acabou sendo a mãe de Helene, onde desde então vive com uma boneca que lhe foi dada de presente por Helene. E para não ficar pior, ela acabou sendo forçada a ir em missões quase que impossíveis, mas que felizmente obteve sucessos em todas para conseguir proteger a si mesma e a sua mãe, e como consequência pelos feitos, acabou sendo expulsa do país e foi até a escola Tristein. De noite, Saito banhava do lado de fora e Siesta o vê e resolve aproveitar para entrar junto com ele, e começam a conversar sobre como é o lugar de onde Saito veio. E no meio de um encontro, Git nota Louise se aproximando e vê Saito e Siesta juntos, e irritada vai até Margarita, que tinha colocado uma poção na bebida de Git, que é tomada por Louise. Quando de volta ao quarto, Louise começava a agir de forma dócil com Saito, e enquanto Helene dormia, Frederica pensava sobre mais uma missão perigosa que estava para ir com Helene. Margarita conta que Louise bebeu a poção do amor, que no caso era para ser Git, e os dois entram em um clima romântico, mas Saito evita segurar vela e descobre que provavelmente o efeito irá durar por um mês. De manhã, Louise estava agarrada em Saito e Siesta se aproxima dos dois, causando então ciúmes em excesso, já que as duas garotas o amam. Saito vai até Siesta e explica o que havia acontecido, mas ela não acredita, pois diz que poções de mudar os sentimentos são proibidas por lei. Saito volta para o quarto e se depara com Louise, que estava esperando para fazerem coisas peculiares, mas Saito resolve fazê-la voltar ao normal e vai com Del até Margarita e pede uma forma para fazer Louise voltar ao normal o quanto antes, mas era impossível no momento, pois faltava alguns ingredientes, e então decidem ir no dia seguinte até o lago de Lagdorian, mas ao chegar próximo, notam que o local estava inundado e pelo visto era o espírito da água que estava nervoso. No fim da tarde, Margarita chama Robin, ela avisa que caso o espírito se irrite quando aparecer, eles estarão com as vidas em perigo, até que de repente ele aparece e Margarita se apresenta novamente para que o espírito se lembrasse dela. A espírito toma sua forma e diz se lembrar. Margarita então pede parte de seu corpo, mas a espírito se recusa, mas Saito começa a exigir e fala que faria qualquer coisa e a espírito aceita. Ela fala que alguns humanos estão causando danos e por isso está aumentando o nível da água para conseguir lidar com eles, e pede a Saito para eliminá-los e ele aceita. De noite, eles ficavam de prontidão no lago enquanto pensavam sobre como são os inimigos, mas Louise interrompe por Saito estar falando com Margarita, mas logo notam algumas pessoas entoando um feitiço. Saito e Git se aproximam e Git solta uma magia que acaba sendo facilmente impedida. Saito chama por Del e corre em direção deles enquanto desviava das magias, mas também acaba atingido. Louise os impede de finalizá-lo e é revelado que são Frederica e Helene, que resolvem explicar a situação. Frederica diz que elas têm que derrotar a espírito da água, caso contrário a família de Helene teria problemas. Saito resolve perguntar para a espírito do porquê ela tá tão nervosa, e a espírito diz que os humanos roubaram um tesouro que ela protegia, e como ela só consegue viver na água, ela pretendia inundar o mundo todo para recuperá-lo. E o tesouro é o anel de Andvari, que é um anel que passou a eternidade com a espírito, além de ser um item mágico que cria uma vida falsa. Frederica pergunta quem o levou, e ela diz que foi alguém chamado Cromwell. Saito diz que irá ajudar, e a espírito entrega o ingrediente que estava precisando, e logo fala que Gandalfor manteve uma promessa a ela em um passado distante, por isso acredita em Saito. E como espíritos não morrem, Saito fala que cumprirá um dia sua promessa e a pede para reduzir o nível da água, e a espírito faz. Quando de volta, Louise estava envergonhada e ao mesmo tempo furiosa depois de voltar ao normal, mas de repente Henrietta aparece pela janela, enquanto nas sombras Arenoso e seu grupo tramavam algo. Henrietta diz que decidiu se casar com Germania para que pudesse proteger o país de Tristein, mas antes de ir, ela pede para que Louise encontrasse uma carta que havia mandado para o príncipe Wales, do reino de Albion, pois caso descobrissem, a proposta de casamento poderia desaparecer. Louise aceita a missão, mas Git abre a porta e diz ter ouvido tudo e pede para que também participasse dessa missão, onde causa desespero em Louise e Saito. Um tempo depois, Siesta vai até Saito e se desculpa por não ter acreditado quando ele disse sobre a poção do amor, mas Saito estava pensando se na escola havia alguém com um grande conhecimento e história para descobrir mais sobre Gandalfor, e quem o explica é Dian, onde Gandalfor é o espírito lendário do mago que usa o elemento nada, que é o quinto elemento além de fogo, água, ar e terra, e a runa na mão de Saito é muito parecida com a que Gandalfor tinha, mas como atualmente não existe um mago do nada, não tem como provar que Saito seja o Gandalfor. Dian também estava trabalhando em uma duplicação usando o sangue de um dos dois dragões que apareceram há muito tempo. Louise estava preocupada pelo príncipe Wales e Henrietta serem primos, além de não conseguir realizar a missão por não conseguir usar magia direito, mas Saito a tranquiliza e fala que irá protegê-la caso algo venha a acontecer. De manhã, todos estavam reunidos para partir e Louise estava com um rubi de água, que Henrietta havia dado, e por causa disso, Verdande, que é o guardião de Git, tentava comê-lo, mas logo um rapaz montado em um grifo aparece e diz que será o guarda-costa deles e se apresenta como Wards, mas também é um famoso mago Knight. Wards pega Louise a chamando de noiva e todos seguem em direção a Albion. Ele
Eles chegam em uma cidade para que pudessem passar a noite, mas Saito não estava nem um pouco satisfeito por saber que Louise é noiva de Watts, e isso faz ficar zangado e Del o questiona sobre Saito estar apaixonado por Louise. Enquanto jantavam, Watts mostrava interesse por Saito e o pede por um duelo para o dia seguinte e sem problemas Saito aceita. Watts vai para o quarto com Louise e Saito fica separado com Git, que sai para conhecer mais uma garota. Saito pergunta a Del se ele sabia quem é Gandalfor, mas ele diz que mesmo há 6.000 anos, seu único chapa é o Gandalfor. Louise acaba se lembrando de um momento de sua infância junto com Watts, que a diz que ela tem um poder especial, que mais ninguém tem, mas ela nega e ele a pede para se casarem assim que a missão acabar. Saito então descobre que tem o poder de manipular qualquer item que foi feito para ser uma arma, e pensa se poderia derrotar Watts utilizando Del. Já Watts se aproxima de Louise com a intenção de beijá-la, mas ela diz o nome de Saito e Watts resolve deixá-la sozinha. Já Git leva um fora e de longe eles estavam sendo observados. No dia seguinte, Saito e Watts se encontram para duelar e logo começam, mas haviam várias brechas na defesa de Saito, até que acaba sendo atingido por magia. Watts diz que com as habilidades atuais, ele não conseguiria derrotar nenhum mago de verdade, e muito menos proteger Louise, e isso faz ficar completamente abalado. Louise aparece e percebe que ele estava chorando, mas Saito disfarça dizendo que era apenas por não poder mais voltar para casa. Ela tenta ajudá-lo, mas Saito estava irritado por ter perdido e logo Louise sai dizendo que irá se casar com Watts. Git se aproxima de Saito para partirem, mas de repente aparece um golem que havia sido invocado por Arenoso. Já Watts diz a Louise que Saito e Git vão voltar para casa e partem para completar a missão sozinhos. Arenoso ataca os garotos, mas Saito a impede e Git a cerca com vários golems, só que todos acabam sendo destruídos. Um ataque mágico atinge o golem e era Frederica e Helene que aparecem no local. Arenoso se irrita e alguns moradores se aproximavam, mas ela foge e o navio começa a zarpar. Saito então descobre a mentira que Watts tinha criado e também que Albion é uma ilha flutuante, e como as duas luas estavam se sobrepondo, Albion estava mais próximo do continente. E no navio, Louise resolve aceitar o pedido de Watts e faz um brinde à sua futura esposa. Watts a pergunta onde que estava o príncipe Waylys, mas ela havia prometido que não contaria a ninguém, por fazer parte da missão. Já Saito e Git começavam a pensar que Watts estava conspirando junto de Arenoso. Quando de manhã, Watts e Louise chegam à procura do príncipe, mas são parados pelos guardas. Louise então revela o anel que Henrietta havia entregado e o guarda à sua frente era o próprio Waylys. Os dois trocam as cartas e Waylys conta que a organização por trás dessa guerra se chama Reconquista e os aristocratas estão sendo manipulados por ela, e pede para Louise dizer a Henrietta que protegerá seu país mesmo que custe sua vida. Watts vai até Louise e queria que se casassem em Albion, tendo como testemunha o príncipe, mas Louise recusa. No entanto, ele revela que faz parte da Reconquista e ao tentar fugir, ela é pega em um feitiço de hipnose, e com isso foi dado início ao casamento. Watts aceita se casar com Louise, mas ela lutava para tentar voltar ao controle, até que Saito aparece e o feitiço acaba sendo quebrado e ele havia encontrado o local graças a Verdande, que já tinha cheirado o anel que Louise estava usando. Watts então afasta Louise e acerta Waylys de forma fatal, mas antes de ir de base, ele a entrega seu anel. Watts faz um corte e afasta todos, mas Saito estava irritado por ele ter brincado com Louise e seu selo começa a brilhar intensamente, até que Del muda sua forma e ele rapidamente absorve a magia que Watts havia lançado. Saito parte para atacar e corta novamente a magia, mas Watts fala que completou 2 dos 3 objetivos, que era derrotar Waylys, pegar a carta e por último era fazer Louise desaparecer, e logo deixa o local em chamas e vai embora. Mas antes que o pior acontecesse, eles são salvos por Helene e assim que percebem, Louise estava sendo beijada por Saito. Depois de um tempo, ela informa o acontecido para a princesa e volta para a academia, onde se encontra com Dian, que tinha descoberto aonde que o lendário dragão estava escondido. Louise então relata também ao diretor o que aconteceu e o pergunta o que é um descendente do nada, mas é um elemento perdido que nos tempos atuais não passa de uma lenda. Louise começa a questionar sobre Saito ser o lendário espírito guardião, mas logo lembra do beijo que ele a deu, até que algo peculiar quebra o clima e deixa Louise completamente irritada. Se esta vê Saito e vai até ele, que a pergunta sobre o bisavô dela ter vindo de outro mundo e cita sobre 2 dragões, onde um desapareceu no eclipse lunar e o outro era o que o bisavô estava montado ao ter caído, além de o dragão estar sendo mantido como herança. E isso faz Saito lembrar da conversa com Dian e pede para Siestra levá-lo ao vilarejo dela, e Louise acaba vendo os dois saindo juntos. Os dois chegam e Siestra mostra onde estava o dragão, mas eles não eram os únicos lá. Frederica, Helene e Git também aparecem, pois tinham ouvido toda a história. Eles vão até a caverna e começam a adrentá-la, mas Helene sente mais alguém além deles. Saito se posiciona após serem atacados, mas logo notam que era Dian, e Louise também estava junto dele. Todos começam a andar pelo território até que encontram um local escondido. No entanto, Saito vê escritas japonesas sobre um tenente da marinha chamado Takeo Sasaki, e para mais surpresas, Saito nota que a plumagem do dragão é o Zero, que também é um avião. Saito fala que assim que viu Siesta pela primeira vez, notou que a aparência dela é de uma japonesa, por isso o bisavô dela era do mesmo mundo que Saito. Dian fala que é possível Saito voltar para seu mundo voando com a plumagem em algum eclipse solar, e saber disso deixa Louise sem reação. Henrietta informa para a rainha sobre o que havia acontecido e logo são avisados sobre uma emergência, e na academia estava a plumagem, e Saito descobria facilmente como usá-lo, mas ao vê-lo, Louise ficava entristecida por pensar que Saito vai embora. Git aparece informando que Albion mudou o nome para Reconquista e que declarou guerra contra Tristane, e isso acontecerá em 3 dias, que é o
dia do eclipse solar, e ao saber disso, Saito conta para Louise que irá voar nesse dia para voltar ao seu mundo. Louise disfarça fingindo estar bem, mas na verdade ela não queria que ele fosse, e enquanto isso todos se preparavam para a guerra, com o exército sendo liderado por Henrietta. Ao acordar de manhã, Saito vê uma carta deixada por Louise dizendo que ele estava livre, e o sumiço dela foi por querer se juntar ao exército de Henrietta, pois o inimigo já estava se aproximando. De manhã, Jinhan deixa a gasolina com Saito e conta que o inimigo estava indo até o vilarejo de Siesta. Saito então se apronta e começa a pilotar a plumagem, e com a ajuda de Helene ele voa. Já no local da batalha, os magos se enfrentavam enquanto o navio voador das forças inimigas bombardeava todos no solo, e os moradores do local buscavam um lugar seguro. De repente, Saito aparece e começa a disparar contra as tropas inimigas, mas Arenoso e Watts o veem e começam a agir e atacam novamente. Arenoso avista Frederica e Helene e parte para enfrentá-las, mas Git combina sua magia com Frederica e incendeiam o golem. Já Saito estava sofrendo danos na plumagem, mas também acaba sendo protegido. Louise pula freneticamente e ele a pega, contando já com o eclipse quase formado. Watts ainda não havia desistido e segue novamente para finalizar Saito, mas ele fala que não irá desistir por ser o guardião da Zero, e logo seu selo brilha, e Louise inconsciente faz a ligação com as magias do nada, e rapidamente libera uma enorme quantidade de magia contra todos os inimigos. Saito então fica sem controles da plumagem, mas consegue aterrissar logo após finalizar o eclipse. Frederica e Helene ficam impressionadas pelo que Louise havia feito, mas são pegas pelo moço que carregava o anel roubado da Espírito da Água. Só que com apenas um bonk feito por Git, ele cai. Louise acorda e mesmo irritada com Saito, ela o beija, e fala que foi apenas para renovar o contrato. Após muito tempo, Saito ainda mantinha o seu desejo de voltar para o Japão, até que ele aparece em Akihabara sozinho e relembra sobre tudo o que aconteceu depois de parar em outro mundo, mas de nada adiantava para ele sem ter Louise por perto, e em seu desespero ele quebra a alavanca do avião e despenca, até notar que tudo era um sonho. Louise acorda e Saito a abraça pensando que ela tinha desaparecido, mas isso a deixa envergonhada. Ela não queria mais maltratá-lo e o deixa dormir em sua cama, caso não olhe para nenhuma outra garota. Já Henrietta se preparava para se tornar rainha, mesmo preocupada, e em uma cela, uma moça que havia recuperado o anel de Andivari fala com Cromwell que pedia por mais uma chance, mas ela apenas o julga. Antes de saírem, Louise entrega um óculos a Saito, que após colocá-lo ele não sai. Saito vai até Siesta e fica encantado por certas partes dela. O óculos começa a apitar, já que é um item mágico feito para saber quando quem usa está sendo pervertido, e Louise afirma isso irritada, mas isso acontecia com todas as garotas que Saito passasse perto. Os dois chegam no desfile da princesa, só que Saito também a olha de forma descuidada. Louise o ataca com magia e os guardas de Henrietta o prendem pelo ataque. Agnes, que é a capitã dos Cavaleiros Imperiais, a impede de ver Henrietta, mas Louise explica que o que aconteceu foi um mal entendido. Saito, que estava preso, pensava em coisas com a rainha, que logo aparece lhe pedindo algo. Ele pensa ser um beijo, mas é nocauteado por Agnes. Quando a sós, Henrietta conta sobre a batalha que tiveram em Albion, e o pede ajuda para acabar com a guerra, mas também conta sobre a vida tirada de Cromwell. Louise aparece chorando por estar preocupada com Saito, e no fim da tarde, os dois voltam com um livro que a princesa deu. Agnes, que os acompanhava, avisa que o codinome dele será Zero, e se afasta. E após Saito apanhar a noite toda, Agnes aparece informando que a princesa foi raptada. Na noite, Henrietta se lembrava de um dia com o príncipe Wales, em que os dois iam até o espírito sagrado do lago de Hagdorian para que Henrietta pedisse que o amasse para sempre, já que ele pede para que se casasse naquele lugar, mas aquilo não seria mais possível, já que ele não está mais vivo. De repente, o anel de Henrietta brilha e Wales aparece em sua frente, mas ela fica sem acreditar. Mesmo assim, o abraça. Wales pede para que ela vá com ele até Albion, mas ela reluta e ele a beija. De volta a Saito e Louise, Agnes conta que os dois estão indo até o lago de Hagdorian. Eles se aprontam para ir e Saito vai em sua plumagem, mas na decolagem eles batem e seguem voando, já que tinha algumas peças faltando. Louise fala do anel de Andivari, que foi roubado e pode dar vida falsa a cadáveres. Saito perde o controle, mas se mantém, e abaixo, Agnes e sua equipe são atacados por Wales, que continuava disparando. A plumagem para de funcionar e Saito começa a cair, mas são salvos por Helene e Frederica, que os haviam seguidos. Eles avistam Wales e o cerca. Saito revela sobre o anel e que aquele não é o verdadeiro Wales, mas Henrietta não queria acreditar. Helene o atravessa com disparos, seguindo de um ataque combinado com Frederica, mas Wales revida. Saito tenta impedir e saca sua espada e corta o golpe de Wales, mas Henrietta também ataca. Wales lança um tornado e Saito tenta pará-lo, mas Del fala para que usassem o livro de magias, e Louise pronuncia e acerta Wales em cheio. Um pouco antes do seu segundo final, Wales fala que ama Henrietta, que caía em tristeza. Os alunos da academia acabaram sendo convocados para se juntarem às forças armadas, e nesse instante um rapaz bonitão aparece em seu dragão, deixando todas as garotas caidinhas. Ele se apresenta como Giulio e é um aluno transferido. Na aula, Frederica cita sobre ele ser o oráculo de Romalia e que não precisaria participar da guerra. Nesse instante, Agnes aparece e convoca todos para fazer exercícios militar, mas Jinhan se opõe, só que Agnes o confronta e ele acaba cedendo. Agnes ensina que mesmo podendo usar magia, não poderão depender apenas dela durante a guerra. Algumas pessoas começam a praticar, enquanto outras davam em cima de Giulio, que caminhava para treinar sozinho com Louise. Saito estava distraído e acaba perseguido por uma garota que o nocauteia, já que ele não consegue usar suas
habilidades sem uma arma de verdade. Giulio ouve e o chama para duelar, e o vencedor poderá beijar Louise, mas Saito não queria lutar de verdade, e Saito decide que vai vencê-lo sem seu poder. Mais tarde, ele pede a Agnes que o ensine a lutar para que não dependa sempre de seu poder, e ela aceita, e começam a treinar rigidamente até tarde. Mas Louise aparece em um momento peculiar e fica irritada. De manhã, a luta entre Saito e Giulio começa, mas Del confirma que ele perderá, já que seu oponente é um mestre espadachim. Giulio fala que não queria apenas um beijo de Louise, mas também de Saito, e isso deixa indefeso para o ataque, que de alguma forma consegue deixar Giulio desarmado e vence. Mas Saito fica furioso, já que Giulio perdeu de propósito. Saito e Louise são chamados pela princesa, que afirma que serão parceiros de Giulio, para que possam vencer essa guerra com a ajuda de todos. De manhã, Saito acorda Louise de uma forma peculiar, até que uma moça chamada Eleonore aparece para levar Louise para casa e no caminho também leva siesta, mas isso apenas acende os ciúmes de Louise. Ao chegarem, Louise se encontra com Catleia e logo vão jantar com a mãe, só que Eleonore a insultava por ser fraca e que deveria se casar logo, mas Saito fica pensativo sobre o que aconteceu. Enquanto isso, Siesta procurava por Saito, e para não ficar pior, Louise faz o mesmo e acaba beijando Siesta debaixo da coberta, sem que percebessem, e ela diz que Saito a havia chamado para seu quarto, mas na verdade ele procurava por Louise, só que por engano entra no quarto de Eleonore, que o agarra, mas logo percebe que era Saito e o bate furiosa. De manhã, o pai de Louise aparece dizendo para que ela deixe de aprender magia e que se case logo. Catleia vai até Saito e conta onde Louise está e que poderão escapar para que ela não se case com outra pessoa além dele. Saito a encontra, mas Louise ainda mantinha ciúmes pelo que Siesta tinha dito. Só que Saito fala que a ama de verdade e como recompensa os dois se beijam. Mas assim que percebem, o pai e a mãe de Louise estavam lá, juntos de vários guardas. Saito saca Del e foge com Louise, recebendo a ajuda de sua irmã e se encontram com Siesta, conseguindo assim fugir. Continuando os treinos na academia, as alunas vão começar a aprender combate de magia com Eleonore e também com Catleia, amando da princesa. De noite, Louise flagra Saito em um momento delicado com Siesta, até que escutam uma explosão que veio da sala do diretor, onde aparentemente alguém invadiu, mas logo mandam todos voltarem até seus aposentos. Louise queria tirar satisfação com Saito, mas ele é chamado por Agnes, e conversam sobre terem levado os rubis de vento e água da sala, e eles tinham sido deixados lá pela rainha, só que os verdadeiros não estavam ali, já que o diretor deixou com seu amigo de România. Agnes chama Saito para se reunirem com Giulio, para irem atrás do suspeito, deixando apenas Louise para trás, já que estão lidando com um mago, e isso faz todos os magos serem suspeitos, e para identificá-lo, eles seguirão quem estiver com o selo que o diretor marcou. Saito começa a procurar e vai até o quarto de Eleonore, e checa com cuidado uma certa região, mas não vê marca alguma, até que Eleonore levanta irritada e o soca. Saito vai até o quarto de Catleia, mas ao entrar, os animais fazem barulho, o que a faz acordar, só que logo atrás dele estava Louise irritada, e o leva de volta para o quarto, já pronta para repreendê-lo, mas antes, outra explosão acontece, e foi no quarto de Catleia. Agnes aparece e verifica, já que uma ladra havia entrado e saiu de repente, mas ainda assim, Giulio suspeitava que Catleia tivesse armado esse acontecimento. Michelle aparece com os dois anéis encontrados no quarto de Catleia, mas Eleonore confirma que não foi sua irmã, através de uma poção, fazendo assim o cabelo da ladra voltar para ela mesma. Michelle então é acusada por Agnes, que confessa que os anéis são verdadeiros e que Michelle havia usado a informação de que eram falsos para incriminar Catleia. Michelle levanta sua espada e ataca Agnes, que é defendida por Saito, que consegue desarmá-la. No entanto, consegue fugir pela janela, mas logo é detida pelo Golem e o disparo de Agnes. Michelle é interrogada e diz que estava agindo a mando de um velho amigo de seu pai, e Agnes desconfia de ser Rikemundi, que é o atual ministro. E novamente no quarto, sem conseguir dormir, Saito estava sendo atormentado pelos ciúmes de Louise, que queria puni-lo. Agnes vai falar com a rainha sobre os planos, demonstrando preocupação, mas a princesa afirma que tem um ótimo guarda-costas. Saito e Louise retornam à taverna do Escarrão, que nesse momento está muito feliz por terem reconhecido sua peça, na qual Jéssica revela o nome, sendo o Feriado de Tristânia. E como Scarron precisa de gente, Saito e Louise são chamados. Giulio chama Louise para conversar sobre o que Agnes tinha a tratar, mas Saito olhava incomodado. Saito sai para fora e é esbarrado por alguém, e logo descobre que é a rainha, na qual foi pedir ajuda dele para ser seu guarda-costas, para assim continuar a missão. Ela diz que precisa se trocar, e Saito oferece roupas de Louise, mas fica claramente apertada nela. Giulio acabou enrolando Louise até a taverna fechar, até que ela percebe que Saito sumiu. Saito e a rainha estão escondidos numa viela, enquanto muitos guardas patrulham para tentar encontrá-la, mas os dois passam sem serem percebidos. Numa sala, Agnes é questionada sobre a rainha ter sido sequestrada novamente. Ele a ameaça e assim ela sai dali, relembrando antes do que aconteceu 20 anos atrás, sobre a morte de Angleterre. Saito e a princesa se abrigam num quarto pequeno, e ela com frio pede um abraço, mas logo são surpreendidos por guardas, e a rainha, para escapar, finge que estão tendo relações com Saito.
Agnes está perseguindo alguém quando é encontrada por Louise, que questiona o que a moça está fazendo, mas é puxada. Dentro do bar, elas escutam um rapaz falando do sequestro da rainha e Louise faz barulho, chamando a atenção do rapaz, que vai ver o que aconteceu, mas flagra as duas se beijando. No quarto, Saito e a princesa estão conversando o porquê dela fazer isso tudo, e ela revela que é para descobrir um traidor e para isso forjou seu sequestro. Na rua, Agnes explica o plano da princesa, e assim pede para que ela fique na taverna por enquanto, pois só precisariam do Saito. Saito e Louise se encontram no teatro e logo são obrigados a participar da peça de Scarron. Em meio à peça, dois sujeitos estão conversando sobre a rainha, e logo ela se revela atrás deles, dizendo que escutou tudo, e assim emite ordem de prisão, mas eles não se entregam, iniciando assim uma luta entre soldados. Em meio ao embate, um soldado ataca a rainha, mas Saito a defende. Rikemond, o nome do traidor, correu para o palco e entrou numa passagem secreta que levava ao subsolo, mas Agnes estava lá e pretende matar ele por vingança. Ele ataca com fogo, que a faz relembrar de seu passado, e com raiva atravessa todas as chamas e o acerta. Dois homens tentam convencer Henrietta a iniciar uma guerra contra Albion, mas ela insiste que queria a paz. Eles deixam claro que isso será muito prejudicial, podendo haver golpe de estado, e assim, encurralada e sem opções, ela declara guerra. Saito e Louise veem a multidão que comemora pelo sucesso que Tristain está tendo na guerra. Saito nota uma camisa de marinheiro, no qual parece com um uniforme escolar feminino e o compra. Agnes caminha e encontra Giulio, e logo ambos se encontram numa sala, onde comentam sobre o plano de recuperar arquivos importantes para Agnes, mas pode ter muitas armadilhas. Giulio diz que Louise pode liberar as armadilhas, mas Saito diz que ela não conseguiria, fazendo Louise explodir eles. Assim vão até Eleonore para pedir este serviço, se esta vestiu as roupas de estudantes a pedido de Saito, e acaba vendo ele indo para um lugar escondido no banheiro feminino. Ali, Eleonore abre a entrada para aquele lugar, mas logo são surpreendidos por Jian, que tenta os impedir, só que eles entram correndo. Ali dentro comenta sobre os planos de Agnes, mas se esta atrás os assusta, já que havia seguido eles. Ela acabou falando demais, enfurecendo Louise, que explode todos, e isso acabou desmoronando parte do lugar e impedindo de saírem dali. Eles seguem em frente e vão comentando sobre o país de Saito e guerras, levando até o incidente de 20 anos atrás, onde Agnes perdeu seus parentes e amigos por conta de uma parte da coroa, que queimou pessoas que poderiam se rebelar. Ao chegar mais perto, tem algo escrito, dizendo que eles não poderão usar magia ali, e quem usar será punido. Lá dentro, eles encontram muitos livros, e assim ficam vendo o lugar enquanto Agnes lê um livro. Se esta sem querer derruba alguns livros, e Eleonore usa magia para os arrumar, esquecendo então da regra do lugar e sem querer ativando alguma armadilha. Eles descobrem que tem algo sobre impedir uma pandemia relacionado à queima do povo de Agnes, que se recusa a ir, pois pode ter mais coisas que ela precisa saber. Ela se machuca e é carregada por Jian, que corre com Saito sobre a ponte que está sendo destruída e saem salvos. Eles voltam conversando sobre o livro que Agnes lia, e Giulio fala para Saito dar em cima de Siesta, deixando Louise com raiva e explodindo eles novamente, para abrir o caminho. Em um lugar cheio de chamas, com um suposto causador disto em cima de um monte, ele mais tarde se encontra com uma mulher de cabelos negros, no qual pede para queimar a academia de magia. Enquanto dormia junto a Saito, alguém prende Louise em um saco usando magia e a tira da cama, mas era Eleonore, que junto a Saito decidiu prender Louise numa sala, pelo fato dela querer ir para a linha de frente na batalha, já que a rainha e Agnes também vão. E assim, Saito fica de vigia e chega Jian, dizendo que não quer ver seus alunos matando alguém. Enquanto isso, em um barco voador, aquele sujeito das chamas se aproxima da academia, e os guardas são rapidamente abatidos e eles entram. E Helene, que havia percebido algo, avisa a Frederica. Agnes, que ouvia passos, acerta um invasor e se prepara com mais gente para defender. Saito e Louise escutam gritos e o professor vai verificar. Em pouco tempo, na academia, muitas garotas são capturadas vivas, sob ordem daquele homem. Numa sala preso a muita gente, Júlio diz que isso tem cara de Albion e descobre que é apenas um mercenário agindo por dinheiro, e logo faz Margarita parar de chorar com ameaças. O diretor, Catleya e Eleonore tentam convencê-lo a pegar eles de refém, já que são pessoas importantes, e assim deixar as alunas em paz. Portanto, ele recusa. A guarda de honra da rainha, liderada por Agnes, chega até fora da cantina, onde está os reféns, e pede para eles se entregarem sem violência. Ela questiona o que querem na academia, já que não faz sentido atacar ali. Enquanto isso, um dos guardas arma uma bomba, mas por algum motivo o rapaz vê e ataca exatamente onde o guarda está e o impede. Enquanto isso, Jian manda uma coruja com uma mensagem para alguém. Saito e Louise decidem ver o que aconteceu, e Louise explode a porta para poder sair. O rapaz diz para eles se entregarem e que a academia deve ser importante sim. Agnes entra no lugar junto às outras guardas, que atacam de imediato. Suas armas são queimadas, levando elas a combate de espada. Agnes entra no embate com o líder invasor e conversando descobre que ele é o responsável por queimar sua vila, e isso a deixa em choque. Lá fora, Saito, Louise, Frederica e Helene se encontram, e o líder derrete a espada de Agnes com seu fogo, e quase a queima também.
O grupo lá fora se encontra com o professor, no qual avisa que pediu reforços. Ele fala para esperar os reforços, mas o grupo quer fazer algo. O líder diz que na época do incidente, o líder era outro, um homem chamado Endia, no qual as chamas podiam queimar tudo, e diz que também o procura. O grupo começa a bolar um plano para ajudar, e o professor diz que pode ajudar. Agnes, encurralada, fica ouvindo o motivo do líder ter as cicatrizes, no qual ele conseguiu tentando atacar o líder anterior. O líder diz para o diretor mandar mensagem para a rainha, a pedindo um tratado de retirada dos soldados. Caso contrário, as alunas virariam cinzas. Lá fora, o professor se encontra novamente com o grupo, que pede ajuda a eles. Umas esferas feitas por Saito e Dian surgem na sala sobre a magia de Frederica, que acaba explodindo e abrindo caminho para eles agir. Helene e Frederica atacam juntas, enquanto Saito toma conta sozinho de dois e arma Agnes novamente. Portanto, as duas que atacavam são rapidamente derrotadas pelas chamas do líder. Ele diz que enxerga calor corporal e por isso consegue reagir a esta distração. Ele diz que quer queimá-la e quando vai fazer isso, o professor a protege com magia de fogo. O líder rapidamente o reconhece e diz ser o capitão que ele procurava. O líder diz para todos o que ele fazia antigamente, que era conhecido como Serpente das Chamas e queimava todo mundo sem dó. Um dos atacantes ataca Dian, mas ele o derrota e pede para o grupo retirar as alunas dali. Louise acerta uma magia e fica feliz, e sua irmã questiona se foi apenas sorte, mas Louise consegue retirar o nó das cordas das outras alunas também. Agnes se mostra furiosa com a descoberta, entrando em meio do embate de Dian e o líder, dizendo que tiraria a sua vida. O líder ataca, mas Dian defende com suas chamas e pede para Agnes sair, mas ela recusa e o ataca. O líder, usando a chance, ataca ela, mas Dian atira da frente das chamas, sendo assim acertado pelo fogo. Agnes descobre que ele também é o cara que a salvou, e logo Dian ataca o líder, mas as chamas não fazem efeito, mas ele ataca novamente e consegue o ferir. Mas o líder não para, e mesmo após ser queimado, iria contra-atacar com uma gigante quantidade de chamas, mas Agnes o acerta com sua espada, o derrotando e cancelando seu ataque. Ela questiona Dian por ter a salvo, e ele diz que percebeu que tinha errado. Saito, Frederica e Louise chegam para ajudar, mas Agnes pede para eles não interferir, pois que se vingaria. Eles pedem para ela parar, mas Dian diz que ela não tem o direito de o matar, pois ele havia queimado a vila porque achavam que uma praga infestava ali, e assim, pelo bem de todos, queimou o lugar com os afetados, mas percebeu tarde que não havia nenhuma praga, e correu lá dentro para salvar alguém que ele notou nas chamas, já que queimar ali era ordens, e ele achou correto. Ele pede para Agnes o matar, mas que também ele seja o último. Agnes ainda iria o atacar com raiva, mas Louise percebe, e chorando diz que ele morreu. Agnes vai até Saito e Louise, entregando uma carta de Dian, que era para caso ele precisasse ir na guerra. Louise lê e na carta, Dian pede para Saito não aceitar mortes e lutas, e diz que gostou do mundo em que Saito vive, reafirmando que quer conhecer algum dia. Saito chora e Louise o abraça. Louise e Saito foram diante da rainha, que recebe Louise com um abraço, e assim um senhor pede para que ela ajude eles com sua magia. Ele explica qual era o plano, e ela precisaria incapacitar as forças inimigas na cidade, e a rainha diz que se houver uma batalha ali, os civis poderão ser feridos, e ela quer evitar isso. Em um avião, Saito diz bravo que viajaria só, para a princesa os usar em guerra, e reafirma que não matará ou será morto por ninguém. Louise diz que ele é chato e que não pode decepcionar a rainha. Eles chegam no lugar e ela começa a magia, mas desmaia, e a espada revela que já sabia, e que quando eles foram encurralados usou o equivalente de 10 anos. Ela corta e pede para voltarem, pois ela tentará novamente, mas não é possível, pois estão sendo perseguidos. Ele acerta as asas de um dos dragões e a cauda do outro, mas logo o avião dá problema ao ser acertado e os fazendo cair. O moço diz para a rainha que eles não poderão voltar e que poderiam falhar, já que foi um erro ter confiado numa magia tão incerta, deixando claro que só os resta atacar. E assim a rainha faz. Saito caminha na neve carregando Louise, que pergunta o motivo dele não acertar o inimigo, já que podia, mas ele diz que não matará nenhum humano. Eles se abrigam numa cúpula de neve, mas estão morrendo de frio, ficando próximos para se esquentarem num calor corporal. Saito sugere uma ideia pervertida, a fazendo bater nele, e assim ele desmaia. Ela retira parte do seu torso para fora e usa para esquentar Saito, encostando nele e diz chorando que ele ainda não respondeu sobre o amor dele, por isso ele não podia morrer. No dia seguinte, Saito está muito bem, e Del pergunta se ele não lembra que Louise passou a noite toda com ele, mas Louise interrompe e diz que se Del falar mais que isso, ele será morto. Chefe Eld dá as ordens de retirar os soldados da cidade e levar o máximo de mantimentos possível, mas alguém diz a ela sobre a queda de um dragão de ferro, se referindo ao avião, e ela o manda pegar. Saito e Louise encontram um dragão, sendo surpreendido por um ataque surpresa de um dos soldados que os atacou mais cedo. Ele ataca, mas Saito desvia, e o soldado cai desmaiado, mostrando sua perna ferida, e assim Saito o carrega. Ele acorda e tenta enforcar Saito, mas não consegue, e Saito recusa tirar sua vida e o convence a não lutarem. Louise encontra uma foto de alguma moça que Saito dá para o soldado, e por ter chamado a Louise de rude, começa a ser atacado. Eles seguem andando, carregando o soldado, e Louise revela não saber como falar para a rainha que fracassou, e Saito diz que é apenas ela falar. Ele diz que ela ter falhado ou não seria importante para ela, mas como Louise é uma nobre, mesmo sendo algo pequeno, ela tem que ser útil para a princesa de qualquer forma. Eles se apresentam para o soldado, que revela ser chamado de Henry Stafford. Enquanto isso, um grupo de homens está
está caçando algo na floresta. Henry pergunta o que era aquilo em que Saito e Louise voavam, pois sabia que não era um dragão, mas eles não respondem, afirmando que não podem. Ele diz que seu dragão, no qual era um companheiro importante, morreu, e graças ao dragão ele está vivo. Saito revela estar cansado de ver mortes e diz que só luta para proteger quem ele ama, mas diz que se receber as ordens para matar, ele recusaria. Louise diz que ele não sabe o que é uma honra de um nobre, mas Henry diz que queria lutar por quem ele ama, e logo eles descobrem que ele desfez seu noivado por causa da guerra, e Saito diz que ele é um homem péssimo, e que morrer por honra é idiotice, já que acima de um nobre, ele é um homem, e Louise fala que ele deveria voltar e casar com quem ele gosta. Eles escutam um tiro e Henry diz que vieram pegar os dois. O grupo encontra Henry, que diz que os dois estão longe, mas o plano funciona porque Júlio aparece do nada os chamando, os pegando e indo embora. Ao chegar lá, a princesa abraça Louise, que se ajoelha pedindo perdão, e pedindo para que ela ainda confie qualquer missão nela. E Saito se questiona para si mesmo se honra é tão importante assim. Diante da rainha, Louise aceita uma missão, e dessa vez irá sozinha, pois deixou Saito no festival por uma pequena discussão, e sua missão é sobrevoar a cidade no festival, para poder avisar caso Albion ataque. Louise vai escolher algo para voar e por algum motivo não quer ir no avião de Saito, então pede para ir no dragão de Giulio, mas Saito questiona o porquê disso, e ela diz para ele fazer outra coisa, já que não quer ajudar na guerra. Na cidade, Saito encontra Siesta, que está sem trabalhar porque a academia está fechada. Ali surge Scarron, que abraça Saito. Scarron questiona sobre um possível triângulo amoroso, já que Siesta gosta dele, mas Saito diz que não. Enquanto isso, a mulher de cabelos negros sugere rendição e deixa claro que não se interessa mais pela nação, e vê na janela o dragão em que Louise está. Giulio diz que Louise não está levando Saito por segurança dele, afinal, ele não quer matar, e que está com raiva dele por não entendê-la, mas a conversa é interrompida por inimigos que Giulio dá meia volta e os queima com as chamas de seu dragão. Saito está comendo junto de Scarron, Jéssica e Siesta, e Saito descobre que as duas são primas. Git vê Saito e se aproxima, e fala sobre sua medalha. Louise procura por Saito em seu quarto, mas não tem nada ali além de Del, que diz que ele saiu magoado pelo fato dela ter sido fria com ele, e ela questiona se ele a ama, e logo Del diz que ele desistiu de ir para casa, e questiona se ela já correspondeu aos seus sentimentos. Ela pergunta o que fazer para Del, pois pode morrer em uma guerra sem dizer seus sentimentos, e Del sugere que ela diga que o ama, mas logo para, pois é explodida por Louise, que fica envergonhada. Louise arma uma surpresa sobre a ajuda de Del, se vestindo de gatinha para quando Saito voltar. Portanto, quando ele chega, está acompanhado por um grupo, vendo todos a situação embaraçosa de Louise. Em um bar, Louise diz que fez aquilo pelo Giulio, e para convencer Saito, começa a dizer que Giulio é melhor que ele em tudo. Momento esse em que Giulio impede Louise de ir embora. Em meio a toda essa situação, chega Siesta vestida de coelhinha e pergunta quem é mais bonita, ela ou Louise, que fica brava e ataca Siesta, e em meio à briga, arranca sem querer a roupa que tampava seus melões. Chefe Eld planeja controlar todos usando um anel em uma fonte que abastece boa parte da cidade, para impedir a guerra e assim some. Git diz que foi salvo por uma elfa na floresta e diz que morrer não é um problema, afinal o que vale é a honra. Saito chama de idiota com raiva, questionando que morrer por honra é idiotice. Louise fala para ele se desculpar e que morrer por honra é algo importante para o nobre, e assim eles começam a discutir novamente, só que Saito sai com raiva. Siesta o persegue e cai de frio. Assim Saito a leva para um quarto com clareira, e lá ela revela que era mentira e só queria que ele a abraçasse e o beija. Enquanto isso, explosões surgem do nada, e Agnes diz que os próprios soldados estão atacando eles, e neste momento, a janela com um dos leais da rainha explode. Já Siesta dá um sonífero para Saito, para usar com Louise caso ela tente algo. Na cidade, estão todos lutando, e o caos reina, mas por algum motivo todos querem tirar a vida da rainha. E do nada, alguém ataca Louise, mas Saito a salva. No porto em que a rainha está, multidões tentam agitadas entrar em barcos, enquanto as informações chegam na rainha, e eles descobrem que os soldados estão sendo controlados. Eles dizem que Albion os atacará, e o moço sugere que a rainha parta logo, mas ela diz que irá no último navio, e que não irá embora, até todos estarem a salvo. Louise diz a Saito que aceitou a missão de cuidar dos 70.000 soldados que irão atacar, e ela diz novamente que é uma honra para ela. Assim Saito fica com raiva, dizendo que isso é um sacrifício. Louise o abraça e diz para ele fugir. Saito quase chora, mas se vira, concordando e sugerindo um brinde antes disso. Louise diz que quer fazer algo antes disso tudo, e Saito fala que fará qualquer coisa, e assim ela diz que quer se casar com ele. Eles vão e lá brindam, e fazem uma jura de casamento. Portanto, Louise desmaia, pois Saito usou aquele sonífero em sua bebida, a fazendo dormir. Ele sai do lugar e encontra Giulio, que parece já saber de tudo, e diz que cuidará da Louise por ele. Ele pergunta onde Saito irá, ele responde que irá lutar contra os 70.000 soldados. Giulio questiona se ele não diz que morrer por honra é estupidez, e Saito diz que não é por honra, mas sim pelo amor de Louise. Saito sozinho segura os homens, enquanto todos vão embora. A rainha diz que quer ver Louise antes de ir, mas o rapaz implora para que ela não vá, pois eles precisam dela, ou o país já era. Louise acorda e se encontra no navio. Ela é questionada onde Saito está, e Giulio diz que ele está lutando sozinho. Depois de lutar e derrotar boa quantidade de soldados, Saito se encontra diante de todo aquele exército, e se pergunta do porquê está fazendo tudo isso, mas Del lembra que é pela mulher que ele ama. Saito sabe que vai morrer, mas não morrerá sem fazer nada, e por isso avança entrando em meio deles e lutando com o que pode, mas logo é acertado por uma bola de fogo, mas ele levanta e avança.
avança, cortando outras bolas de fogo, defendendo a si mesmo de flechas e enfrentando a todos. Após um tempo, ele se encontra caído no chão, com muitas feridas, e chora, dizendo que não quer morrer. Momento este em que todos o atacam, e por fim ele vai de berço, gritando pelo nome de Louise enquanto ela grita pelo nome dele. Na academia, todos lamentam pela morte de Saito, e Louise se culpa muito por isso. Sua irmã mais velha manda ela parar de chorar, e diz que ele não era importante, mas Louise vai para cima dela e diz aos prantos que ele era especial para ela. Ela pede para ficar sozinha e elas saem. Louise continua chorando e diz que o ama, pedindo por algo, até que de repente a garrafa brilha ao encontro de suas lágrimas, e ela corre para fora da academia, onde vê Saito, e correm um para o outro, se abraçando e chamando um ao outro. Eles caem e ela pergunta se não é um fantasma ou algo do tipo, mas ele deixa claro que é ele mesmo, e que foi salvo por uma elfa. Louise fica brava pelo fato de Saito gostar de melões, e ataca Saito, que corre dela, e assim todos têm a atenção chamada para os dois, que ficam contentes em ver Saito vivo. E Del diz que os 70 mil homens foram fácil, e Saito concorda, e logo para de correr, para ver siesta. Assim, vendo por fim Louise em sua frente, que prepara seu ataque. E com isso finalizamos a segunda temporada de Zero no Tsukaima. Não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!